Mateus capítulo 24, versículo de número 11 ao versículo de número 14. Diz assim, quantos encontraram podem dizer amém? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quantos dizem amém? Amém. Venha comigo agora, por favor, para o Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Diga comigo assim: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Irmãos, me veio ao coração hoje à tarde falar um pouco sobre a volta de Jesus Cristo, sobre o arrebatamento da igreja. Eu quis e desejei falar alguns aspectos do arrebatamento, mas o meu coração foi dirigido, e creio pelo Espírito Santo, para falar um pouco sobre os sinais espirituais do arrebatamento. Quais são os sinais relacionados à igreja que indicam que Jesus está prestes a voltar? Normalmente nós falamos sobre os sinais espirituais que se manifestam no mundo, como o aumento da imoralidade, da descrença, da rebeldia, os sinais científicos e outros, e outros, e outros. Mas hoje eu quero falar sobre sinais que estão relacionados à igreja, porque a igreja é a noiva do Cordeiro, e o Cordeiro não a deixará alheia aos acontecimentos que envolvem a chegada do dia para o casamento, para o encontro com o amado. Vale lembrar aos irmãos que só existem dois povos na terra com quem Deus trata direta, distinta e especialmente. Vou repetir: só existem dois povos na terra com quem Deus trata direta, distinta e especialmente: Israel e a igreja. Com Israel, o Senhor trata de maneira direta e específica por causa da sua aliança com Abraão. E ele disse a Abraão que a sua aliança com o patriarca era uma aliança perpétua. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre esta aliança de Deus com Abraão, em Romanos capítulo 9, versículo 4, disse que por causa desta aliança, a Israel pertencem a glória, o culto, a lei
e a promulgação da lei, porque a aliança do Senhor com Abraão coloca Israel como o relógio de Deus para as nações do mundo. O que está acontecendo com a China, com os Estados Unidos, com a Rússia, que nós, estudiosos ou estudantes da Bíblia, tanto discutimos, não é o foco, não é o aspecto principal. A ordem de Jesus foi: olhai para a figueira. Jesus não disse: olha para a águia, América do Norte. Jesus não disse: olha para o urso, Rússia. Jesus não disse: olha para o dragão, China. Ele disse: olha para a figueira, Israel. E os sinais da vinda do Cordeiro para Israel são a política externa. Como as nações se movem em torno de Israel, são sinais espirituais para Israel da vinda de Jesus. Mas para a igreja, os sinais apontam para aquilo que acontece dentro dela, no seio da igreja, a maneira como ela se porta no mundo e como ela cumpre e desenvolve o seu papel e a sua missão, mesmo porque a igreja é chamada na Bíblia de a nação santa. Diz amém. A nação santa, o povo eleito, povo adquirido para anunciar as maravilhas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é o povo exclusivo de Deus. A Bíblia nos chama de povo exclusivo de Deus, especial e zeloso de boas obras. A Bíblia também diz que a igreja, além de ser sal da terra e luz do mundo, é a coluna e a firmeza da verdade. Então, Deus trata com a igreja de maneira direta e específica. E no que tange ao arrebatamento da igreja, à volta de Jesus para nos levar à sua glória, é muito importante lembrar que a Bíblia fala da segunda vinda de Jesus 8 vezes mais do que fala da primeira. São aproximadamente 2.800 referências bíblicas dizendo que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Viver a fé cristã e negar a esperança da vinda de Jesus é não compreender a grandeza, a profundidade e a amplitude da fé que se professa. Crer na salvação e não crer no arrebatamento da igreja é exercer uma fé pálida, falida, superficial. Outro dia alguém que é um defensor da ideia de que Jesus não vai voltar, veio argumentar comigo sobre isso, e quando ele esbanjava todos os seus argumentos em um amplo conhecimento para me convencer de que o arrebatamento não existe, quando ele terminou de falar, eu perguntei para ele: você toma Santa Ceia? Ele disse: como assim? Eu disse: na sua igreja tem culto de celebração da ceia mensal, você participa? Ele disse: é claro, sou batizado nas águas, participo da ceia. E eu falei com ele: para quê? E ele disse: como assim, para quê?
Se você não crê no arrebatamento, e a Santa Ceia é uma figura que antecipa o arrebatamento, é só para quem crê que Jesus vai voltar, e um dia estaremos nas bodas do Cordeiro, participando com Ele da mesa do banquete. Agora observe que Jesus, em Apocalipse capítulo 3, texto que nós lemos, escreve para Filadélfia e diz: venho sem demora. Jesus está falando ali da brevidade, está falando, numa linguagem nossa, de uma contagem regressiva. O relógio de Deus marca a hora da vinda de Jesus. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 5, ele disse: seja a vossa equidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Diga comigo: perto está o Senhor. Em Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 13, quando João está dando abertura à revelação do Apocalipse, ele diz assim: porque o tempo está próximo. Não resta muito tempo. Na verdade, o sentimento que eu tenho é que nós já estamos na linha de limite para o aparecimento da glória do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Numa outra oportunidade eu vou falar sobre sinais gerais da vinda de Jesus, mas hoje eu quero me concentrar nos sinais espirituais. O que está relacionado com a igreja? Presta bem atenção. O que está acontecendo com a igreja que indica que nós estamos prestes à vinda do nosso Senhor? Quais são os sinais no ambiente da noiva que indica que Jesus está próximo de voltar? Primeiro sinal espiritual de que Jesus está prestes a voltar é o descrédito na sua vinda. Vou repetir: o primeiro sinal espiritual de que Jesus está prestes a voltar é o descrédito na sua vinda. O que eu quero dizer com isso? Cresce cada vez mais o número de pessoas que não creem no arrebatamento da igreja. E para piorar, cresce cada vez mais o número de pessoas que vive como se Jesus não fosse voltar. Alguns não têm coragem de dizer que não acredito que Jesus vai voltar. Não tem coragem de dizer isso, mas vivem como se esta doutrina não fosse uma verdade. Vive de uma maneira tão relaxada que não considera a hipótese de que Jesus pode voltar ainda hoje. Vivemos uma geração que não prega o arrebatamento, vivemos uma geração que não conhece a doutrina da volta de Jesus, e vivemos, portanto, uma geração que não espera Jesus voltar. Nós vivemos uma geração que não espera Jesus voltar. Somos como a noiva que está pouco preocupada com a data do seu casamento. Tanto faz, tanto fez. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo de número 3, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando
andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os mais antigos todas as coisas permanecem como sempre foram, desde a criação do mundo. Pedro está falando de um grupo de pessoas que vive segundo as suas concupiscências, ou vive segundo os seus desejos. Tipo, eu não tenho que me preocupar com nada, porque afinal de contas esse papo de céu e inferno é conversa fiada. Gente que vive com aquele sentimento do tipo: não tenho que me preocupar com pureza, santidade, jejum, consagração, oração, porque esse negócio de arrebatamento não é verdade, porque desde Paulo e Pedro já se falava disso. Eles também criam que estava próximo e até hoje não aconteceu nada. Então por que agora vai ser diferente? Desacredita e vive como se não fosse um fato. E quando nós olhamos as Sagradas Escrituras de maneira cuidadosa e temente, e observamos os sinais que apontam para a vinda do Senhor Jesus, você vai perceber que praticamente 100% dos sinais que Jesus apontou já se cumpriram ou estão em andamento, o que indica clara e firmemente que pode acontecer a qualquer hora a vinda do Rei. Estes que Pedro chama de concupiscentes, que não creem na vinda de Jesus, o apóstolo Judas, na sua epístola, no versículo 18, chama de homens sensuais. E sensualidade aqui não aponta apenas para o aspecto sexual, moral, como nós conhecemos. Sensualidade aqui aponta para libertinagem, vida livre, satisfação dos próprios desejos a despeito de qualquer coisa e circunstância. Paulo, escrevendo a Timóteo a sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 1, disse assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Em algumas versões está escrito tempos penosos. Paulo está falando da dificuldade de viver na terra no tempo que aponta para a brevidade da vinda de Jesus. Só quem é crente de verdade, e agora eu não estou falando para aqueles que fazem da igreja um clube ou do templo um shopping. Eu estou falando para aqueles que de fato se converteram a Cristo e pretendem morar no céu. Quem de fato se converteu a Cristo e pretende morar no céu sabe que está ficando cada vez mais estreito, cada vez mais apertado. O ambiente está cada vez menos convidativo para a permanência da igreja na terra. O cerco está se fechando. Nós estamos sendo colocados, induzidos ao canto da parede, sendo pressionados, compungidos de todas as formas e de todos os lados. E isto é um sinal de preparação da vinda do Senhor Jesus Cristo. Esteja pronto, esteja pronta, prepare-se. Jesus pode voltar ainda hoje. Agora, não é meio ridículo um pregador que pensa, uma pessoa que lê, estuda, pesquisa, compreende um pouco da Bíblia, falar de arrebatamento não tem lógica? Não. Tá. Você crê no Salmo 23? Quem crê no Salmo 23, levanta a mão. Tá. Então você crê no Salmo 24?
Porque se você não sabia, o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24 é uma tríade musical que é cantada em conjunto. O Salmo 22 é o Salmo da cruz, o Salmo 23 é o Salmo do cajado e o Salmo 24 é o Salmo da coroa. No Salmo 22, Jesus aparece sendo crucificado e sofrendo dores no Calvário. No Salmo 23, ele já aparece pastoreando o rebanho que ele conquistou pela sua morte na cruz. No Salmo 24, ele já é o rei assentado sobre o trono e reinando sobre todos os povos. E se o irmão lê o Salmo 24 nos versículos 8, 9, 10 e 11, o irmão vai perceber que existem duas profecias, uma no versículo 8 e 9 e outra no versículo 10 e 11. A profecia do versículo 8 e 9 já se cumpriu. Eu vou lhe explicar. E a profecia do versículo 10 e 11 ainda vai se cumprir. No versículo 8 e 9, nos versículos 8 e 9, o salmista diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Aqui um coral angelical está cantando e dizendo: levantem os portais, abram os portais, porque vai entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? A resposta: o Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Essa profecia se cumpriu. Esta profecia se cumpriu quando Jesus morreu na cruz. Foi assunto aos céus. E ele chega para receber poder, governo, comando e domínio. Por isso que quando ele ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando ele encontra com o apóstolo João lá na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 1, ele diz: eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Em Apocalipse capítulo de número 5, os anjos cantam e dizem: digno é o Cordeiro de receber a honra e a força e o domínio e o poder, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, tribos e línguas. Então o versículo 8 e 9 já se cumpriram. Mas os versículos 10 e 11 ainda vão se cumprir. E se você abriu a Bíblia e leu, você já pensou aí: mas são iguais? Não são. No 8 e 9 já citei. Olha o 9 e 10, o 10 e 11. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. A pergunta: quem é este Rei da Glória? No versículo 9, a resposta é: o Senhor poderoso na batalha. No versículo 11, a resposta é: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem são os exércitos do Salmo 24? A igreja, os soldados do Senhor, que militaram a boa peleja da fé. Então, se você crê que o Senhor é meu pastor e nada faltará, creia também que esse pastor vai voltar para buscar o seu rebanho para a sua glória. Aleluia. Ademais disto, o próprio Jesus disse que iria voltar. Melhora meu retorno só um pouquinho, irmão Sérgio. João capítulo de número 14, o Senhor Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra
outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. No versículo 18, Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, esse descrédito da nossa geração acerca da vinda do Senhor Jesus não deve afetar a sua alma. Creia que Ele vai voltar. Apocalipse capítulo 22, versículo 20, ele diz assim: aquele que diz estas coisas também diz: certamente cedo venho. Sua esposa está do seu lado? Seu filho? Tem alguém aí do seu lado? Não tem? Aponta o dedão e diz assim: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Então, o primeiro sinal espiritual da vinda do Senhor Jesus é o descrédito na sua vinda. Tem um texto que eu acho lindo lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 3 e 4, que o Senhor diz a Abacuque assim: a visão é ainda para o futuro. Então, escreve-a em tábuas, com letras garrafais, com letras bem visíveis, para que possa ler aquele que passar correndo, porque certamente ele vem. Se tardar, espera-o, porque virá e não tardará. Tem um cântico da harpa cristã que diz assim: breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Segundo lugar, o segundo sinal espiritual da vinda de Jesus, segundo sinal que está relacionado à igreja, é multiplicação da iniquidade. A iniquidade se multiplicou de tal modo no mundo, que a impressão que dá é que ela está desbocando na igreja. Nós não nos incomodamos mais com as coisas. O que é iniquidade? Iniquidade é quando o pecado se transforma em cultura. Iniquidade é quando o pecado se transforma em hábito. A iniquidade se dá quando o pecado se torna normal e começa a fazer parte do nosso dia a dia. Exemplo: Isaías 5, 18 a 20, o Senhor diz assim: ai daqueles que chamam o santo de profano e o profano de santo, aqueles que dizem que as trevas são luz e que a luz é trevas. Ou seja, relativismo. Estamos num mundo de uma relatividade de valores, ou um relativismo de valores, que cada um é dono da sua própria doutrina, do seu próprio valor, da sua própria crença. E há um fenômeno sociológico e filosófico ao redor do mundo, que é a chamada emancipação, que a tua verdade é verdade para você e a minha verdade é verdade para mim, e você não pode dizer que a minha verdade não é verdade e eu não posso dizer que a tua verdade não é verdade, porque cada um é guiado pela sua própria doutrina, pelo seu próprio conjunto de valores. Acontece que esse princípio não vale para a igreja. Por quê? Porque a igreja não é guiada pela minha verdade nem pela tua verdade. A igreja é guiada pela verdade de Deus, pela verdade da palavra, por aquilo que está escrito. Mas a iniquidade se multiplicou. O mundo inteiro jaz no maligno. E a igreja
parece-me que ela perdeu o conceito de proximidade de Deus, de relação com Deus, de agradar a Deus. Nos portamos muitas vezes como se não conhecêssemos a Deus e a sua palavra. Vivemos a vida de qualquer jeito, abrindo mão de valores espirituais. Entretanto, preste atenção nisto. Estamos no tempo da parábola de Lucas 15. A maioria de nós só lê Lucas 15 para estudar a parábola do filho pródigo. Mas Lucas 15 tem 3 parábolas, e elas são chamadas de as parábolas dos perdidos e achados. A perda da dracma, a perda da ovelha e o filho que se perdeu. E na parábola da dracma perdida, Jesus diz de uma mulher que perdeu uma dracma dentre as 10 que ela tinha. E quando ela percebe que a dracma se perdera, diz o texto, ela chama, ela acende as lamparinas da casa e resolve varrer a casa. Para que varrer a casa? Porque a melhor maneira de encontrar um objeto pequeno que se perdeu no meio dos móveis é fazendo uma faxina, porque você vai ter que remover todos os móveis do lugar. E eu lembro que quando eu era menino, eu gostava muito de fazer faxina na nossa casa. Quando a minha mãe viajava para o campo, para as congregações com meu pai, normalmente quando ela voltasse, eu tinha mudado os móveis todos de lugar, eu tinha trocado o forro da cama, do travesseiro. Eu gostava demais de limpar, fazer faxina e rearrumar as coisas na casa. É esse o retrato de Lucas 15. Jesus está dizendo que aquela mulher resolve varrer a casa. Ela acende as lamparinas e varre a casa. Este é o tempo que o Espírito de Deus está começando a acender as lamparinas na igreja. E Ele vai varrer a casa. Eu vou repetir, Ele vai varrer a casa. Ei, a figueira vai sacudir, a figueira vai balançar. Aquele que está manchado por uma questão de exposição à poeira, ele vai limpar e vai colocar no lugar daqueles que foram purificados. Mas aqueles que são sujos por natureza, porque não querem a limpeza, porque não querem santidade, porque não querem mudança, a vassoura vai colocar para fora do ambiente da noiva, porque o Espírito Santo tem ciúme da igreja, tem zelo pela igreja. Ele vai varrer a casa. A iniquidade está se multiplicando. O Salmo de número 40 trata desse assunto. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, como sinal da sua vinda. Irmãos, a igreja precisa voltar a clamar por santidade. Os pastores precisam voltar a ministrar sobre esses princípios de vida cristã. Perdemos tanto tempo coando mosquito, que deixamos os camelos invadirem a casa. Ficamos tanto tempo preocupados com o cisco no olho do irmão, que não percebendo aqueles cujos olhos estavam sendo vazados e estavam perdendo a visão. Mas Jesus vai voltar, e a multiplicação da iniquidade é sinal de que Jesus vai voltar, e eu e você precisamos estar preparados para este dia. Tem alguém aí para dizer amém? Terceiro sinal espiritual da vinda de Jesus, eu termino daqui a pouquinho: esfriamento do amor.
E é incrível que quando Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículo 12, o amor esfriará. Diga comigo, o amor esfriará. Só mais uma vez, o amor esfriará. Por incrível que pareça, Jesus não está falando do mundo, Jesus está falando dos seus. Amor aqui não é meramente sentimento. Amor aqui é aquiescência, fervor, comprometimento na prática da vida cristã, o que inclui o amor ao próximo, inclui o amor para com o irmão. Incrivelmente, o amor se esfriou. A gente não percebe mais quando um irmão assíduo, frequente e fervoroso abandona a igreja. A gente já não chora quando um irmão muito usado por Jesus desvia. Não dói mais quando um guerreiro do exército de Deus é sangrado na batalha. É tipo assim, a fila anda, vai um, vem outro. Se alguém peca, se alguém desliza, se alguém tropeça, se alguém vai ao mundo, conviveu com a gente, cantava com a gente, fazia parte do nosso louvor, mas a gente passa pela pessoa na rua e vira o rosto de lado. Afinal de contas, ela já não é mais do nosso convívio. Esse é um sinal claro de que o amor se esfriou. Os nossos cultos se tornaram meramente reuniões sociais. Nossos louvores viraram apenas apresentação, show musical. Nossas pregações se tornaram apenas palestras para motivar o irmão a ter sucesso na vida. O amor se esfriou. Igreja se tornou um grupo de pessoas que se relacionam por afinidade, por identificação. Templo, o lugar que a gente se encontra para nós nos revermos uma vez por semana. Nós somos o povo que abre mão da Santa Ceia para assistir o jogo do nosso time preferido. Nós somos a igreja de uma geração que consegue fazer uma temporada de uma série de televisão e assistir 10, 15 episódios num dia, mas não consegue ler um capítulo da Bíblia numa sentada. Nós somos a igreja que consegue ficar nas redes sociais altas madrugadas, mas se orar de madrugada dá sono. Nós somos uma igreja em crise. E a prova de que nós somos uma igreja em crise é que é mais fácil falar mal do outro do que falar de Jesus. A prova de que nós somos uma igreja em crise é que é mais fácil ficar diante da TV do que de joelhos. Alguém me perguntou esses dias sobre a saudade que a igreja sentiu do templo, dos cultos, no período da pandemia. E eu disse àquela pessoa: eu não sei se a igreja sentiu saudade dos cultos coletivos ou se nós só sentimos saudades da liberdade de ir e vir. E a jornalista disse: interessante,
eu não tinha pensado nessa perspectiva, porque é incrível que as praias lotaram, os shoppings lotaram, as lojas no Black Friday estouraram todas as regras de limitações, de afastamento, de regulamentações, mas as igrejas não encheram. Eu vou para o trabalho, eu entro no metrô, eu entro no trem, eu tomo o ônibus lotado, o indivíduo vai, passa o fim de semana na praia lotada, ocupa o hotel lotado, vai almoçar num restaurante lotado, mas não pode ir para a igreja porque eu estou com medo da pandemia. Isto só revela que o amor esfriou. Que a nossa prioridade não é a nossa vida espiritual. E Jesus diz que isso é um sinal da sua vinda. Tem alguém aí? Fala sério, eu estou pegando pesado demais? Está muito duro o discurso? Não, né? O amor se esfriou. Isso é um sinal claro de que Jesus está voltando. Nós discutimos tudo, nós discutimos política, nós discutimos Bolsonaro, nós discutimos o PT, nós discutimos a pandemia, nós discutimos o desvio de dinheiro, nós discutimos o número de mortos, nós discutimos a independência de governadores garantida e assistida pelo Supremo Tribunal, nós discutimos tudo. Mas não analisamos que Jesus pode chegar a qualquer hora e nós precisamos estar prontos para sermos levados à sua glória. Eu vou repetir: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Eu entro nos aviões, e só quem viajou de avião esses dias sabe como está o cenário. Não senta no colo porque não pode. Está lotado. Mas os templos nós estamos com as cadeiras afastadas. E eu já ensaiei algumas vezes trazer as cadeiras de volta. Mas meu coração diz, não é tempo ainda. E quer saber de uma coisa? Enquanto a gente não sentir sede, a torneira vai continuar fechada. Você me entendeu? Enquanto nós não sentirmos sede, nós não teremos acesso à fonte. Enquanto Deus não for o nosso alvo, nosso foco, nosso centro, nossa motivação, nosso amor, nossa paixão, nossa vida, nós vamos ficar vivendo essas migalhas que nós estamos vivenciando, porque nós desaprendemos a estar na presença de Deus. E eu não estou falando de pandemia, eu estou falando apenas de uma igreja que estava no templo, mas não estava sendo templo. Eu estou falando de uma igreja que sabia cantar muito, mas até que ponto ela estava louvando, só Deus sabe. Eu estou falando de uma igreja que tem uma infinidade de pregadores e não tem mais profetas. Eu estou falando de uma igreja que tem liberdade para usar a Bíblia, mas não prega a palavra. Eu estou falando de uma igreja que conhece a doutrina do Espírito Santo, mas não conhece o Espírito Santo. Eu estou falando de uma igreja que fala em línguas, mas não é renovada. Eu estou falando de uma igreja que crê em avivamento, mas não vive o avivamento. Eu estou falando de uma igreja que crê no céu, mas prefere a terra. Esta é a hora de a noiva do Cordeiro voltar ao primeiro amor. Aleluia! Choras tanto liamandura da gasobia anda da gai.
descrédito na vinda do Senhor, multiplicação da iniquidade. Já estou terminando, daqui para as 10. Esfriamento do amor, quarto sinal da vinda de Jesus, apostasia. O que é apostatar? Apostatar é abandonar, divorciar-se da fé. Apostatar é negar as verdades que você sabe que são verdades e você as torna uma mentira. Olha bem para mim, aquele que não conhece a Deus não apostata da fé, porque a apostasia só é possível na vida daquele que conhece as verdades doutrinárias. Segura mais. O irmão que caiu, desviou, se afastou da igreja, não apostatou da fé necessariamente. Ele enfraqueceu, ele esfriou, ele recuou. Tem gente que apostatou da fé e não abandonou a igreja. Tem gente que apostatou a fé e está no púlpito. Aí que está o perigo. Eu atendi essa semana uma irmã por telefone com o mesmo problema de uma outra irmã que eu atendi uma vez aqui depois de um culto. Ela estava convencida que blasfemou contra o Espírito Santo. Pastor, eu blasfemei aos prantos. Eu não estou falando de alguém calmo, não. Estou falando de alguém desesperado. Eu blasfemei contra o Espírito Santo, pastor. Eu estou arrependida, eu estou desesperada. Eu quero sentir a unção. Eu não posso perder a unção. Eu quero fazer a obra, pastor. Eu quero ganhar almas. Eu perguntei para a irmã essa semana: irmã, a senhora se arrepende? Me arrependo. A senhora quer ganhar almas? Quero, pastor. A senhora não blasfemou contra o Espírito Santo. Como é que o senhor sabe? Irmã, quem produz em nós o arrependimento não é o homem. Quem produz arrependimento é o Espírito Santo. Se a senhora tivesse blasfemado contra ele, ele não estaria operando arrependimento no seu coração. Porque quando alguém blasfema contra o Espírito Santo, gera um endurecimento do coração para rejeitar as coisas de Deus, porque o tal já foi rejeitado. A senhora quer ganhar almas? Quero, pastor, meu sonho. A senhora não blasfemou contra o Espírito Santo, porque o desejo de ganhar almas não é meu, o desejo de ganhar almas não é seu, o desejo de ganhar almas é do Espírito Santo, e ele gera esse desejo em você. Então nós temos que entender o que é apostasia. Apostatar-se é negar as verdades da salvação. Paulo diz aos Efésios, lá em Atos, capítulo de número 20, versículo 28 a 31, Paulo diz assim: depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens orgulhosos, presunçosos, querendo fazer discípulos, não para Cristo, mas para si. Paulo está falando de líderes cujo altar não é o lugar de apresentar Jesus, é o lugar de apresentar-se a si mesmo. Paulo está falando de lobos que não têm piedade do rebanho, que atacam o rebanho. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, ele diz: virão tempos em que muitos darão ouvidos a espíritos de demônios
e não suportarão ouvir a sã doutrina. Paulo está falando de quê? De uma geração que não suporta ouvir a Bíblia, porque Paulo chama de comichão nos ouvidos, da coceira, da agonia. Não tenho paciência para essa pregação. Por quê? Porque eu quero que a igreja seja um spa com piscina de águas termais, colchão d'água, massagem de pedras quentes, eu não sei o nome. Eu quero que a igreja seja o meu lugar de lazer. Recebe, se serve. Igreja não é clube, igreja não é resort, igreja não é parque, igreja não é spa. Igreja é a noiva do Cordeiro, a reunião de salvos que pretende morar na glória. Apostasia é um sinal da vinda de Jesus. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, deixa eu ver o que Paulo diz. Ele diz no versículo de número 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Vamos voltar para o versículo 1. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, por causa da hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Paulo está dizendo de líderes que manipulam aqueles que lhe ouvem, para que eles se tornem seguidores das suas próprias doutrinas e não da doutrina de Jesus Cristo. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma razão clara para você sair dessa igreja e não querer congregar aqui. Vou lhe dar uma razão para você ir-se embora e não voltar mais. No dia que esta igreja abraçar heresias, no dia que esta igreja abraçar doutrinas exclusivas de homens e abrir mão da doutrina de Cristo, ela deixou de cumprir o seu papel de igreja. Mas enquanto esta igreja pregar a palavra de Deus, a verdade de Deus, o evangelho de Deus, a doutrina de Deus, aprenda, se alimente, se abasteça, se fortaleça, cresça, progrida, expanda, seja discípulo de Jesus. Mas é fato. Vivemos uma geração que abandonou a fé. Uma geração para quem a Bíblia é apenas um livro de contos. Já estou por concluir, e isso é um sinal da vinda de Jesus. O último sinal espiritual da vinda de Jesus que eu quero falar nesta noite: derramamento do Espírito Santo. Descrédito na vinda do Senhor, aumento da iniquidade, esfriamento do amor, apostasia. Mas há um sinal poderoso da vinda de Jesus: um derramamento extraordinário, incomum, sobrenatural e poderoso do Espírito Santo sobre a igreja. Eu não creio que Jesus vai voltar num tempo de frieza espiritual. Mas pastor, é contraditório, você falou há pouco de esfriamento do amor. Mas eu estou falando de derramamento do Espírito para aqueles que permanecem ao pé da cruz, para o remanescente fiel. Eu estou falando de avivamento para aqueles que não perderam sua referência. Eu estou falando de avivamento para aqueles que entendem o que significa ser noiva do Cordeiro. Eu estou falando de avivamento para aqueles que estão aliançados com Jesus. Haverá um grande derramamento do Espírito Santo na iminência da volta de Jesus Cristo. Uma chuva torrencial de Deus será derramada sobre a igreja. Lá em Mateus capítulo 25, Jesus narra
A parábola das 10 virgens, e ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E Jesus diz que 5 delas eram loucas e 5 delas eram prudentes. Aí Jesus diz: as loucas, tomando as suas lamparinas, não levaram azeite consigo, mas as virgens prudentes o levaram. Presta atenção, a Bíblia diz assim: e tardando o noivo, tosquenejaram todas. Não foram apenas as virgens loucas quem tosquenejaram, as virgens prudentes também dormiram. Então presta atenção, não é apenas a igreja apóstata, não são apenas aqueles que são frios da fé que estão adormecidos. Os mais fervorosos, os mais apaixonados também adormeceram. Mas aí o texto diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um brado, à meia-noite ouviu-se um grito, à meia-noite ouviu-se um clamor, e despertaram todas. Este clamor, sem sombra de dúvida, é o despertamento espiritual que Deus vai enviar para a sua igreja na iminência do arrebatamento. Vai haver uma arrancada da igreja em manifestação de poder, de dons espirituais, da glória de Deus, de evangelismo. Nesta última hora, o Espírito Santo vai avivar a igreja, a noiva. Não, eu não estou falando daqueles filhos de outras nações que saíram com Israel para entrar em Canaã. Você sabia que quando Israel saiu do Egito, saiu um bocado de gente que não era descendência de Abraão, eram de outras nações, e que trilharam o deserto para ir a Canaã com eles? Aquele povo se transformou em tribulação, porque eles influenciaram a nação, desviaram os hebreus da lei de Deus. Então presta atenção, na Assembleia do Senhor, no meio da igreja, da congregação, tem gente que quer ir para Canaã, mas não quer o DNA de Abraão, não quer ter a descendência, não quer ser filho de Deus, está aqui pela empolgação da viagem. Esses não serão renovados, não serão avivados, mas aqueles que foram marcados com a promessa, marcados com o sangue do Cordeiro, haverá um derramamento poderoso do Espírito Santo, e este avivamento vai alcançar a sua vida, e você vai ser usado por Deus de maneira extraordinária neste tempo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Este é o tempo que não haverá mais uma igreja superpoderosa e outras igrejas pequenas ao redor dela e em função dela. Esse é o tempo que Deus vai derramar a sua graça sobre a igreja, na aldeia, no morro, na cidade, na metrópole, na comunidade, na zona rural. O pastor da grande igreja vai receber graça, o pastor da pequenina igreja na ponta da rua vai receber graça. Esse é o tempo que Deus não vai levantar um pregador para ser o pregador do mundo. Deus está levantando pregadores de todos os lugares, de todas as culturas, de todas as línguas, e a cada um Ele está dando graça na proporção que cada um vai ser usado por Ele, porque esse não é o tempo de um homem, esse não é o tempo de uma denominação, esse não é o tempo de um ministério, esse é o tempo do Espírito Santo avivando a igreja para o arrebatamento. Fala aí com a pessoa mais próxima, você vai ser usada por Deus. Nós vamos vivenciar um grande despertamento espiritual. Aquela oração de Abacuque voltará a ecoar. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. A mensagem profética de Isaías 44, versículos 3 e 4, será real. Derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca.
derramarei do meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre a tua posteridade. Joel diz assim: e há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O verbo derramar ali, em Joel 2,28, o verbo derramar no hebraico é literalmente encharcar, entornar, cercar. O que Deus está dizendo é: eu vou fazer de você uma ilha, para todos os lados que você olhar, a plenitude do meu espírito terá te cercado. Eu vou inundar, eu vou banhar, eu vou encharcar, eu vou umedecer você com o meu espírito. Aí diz assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É interessante que no hebraico não existe filhos e filhas ali no texto. Joel usa apenas uma palavrinha hebraica que fala de crianças, desde recém-nascidas até o final da adolescência. Uma tradução literal, justa e real seria: vossas crianças e vossos adolescentes profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Presta atenção. Eu estou falando de um avivamento que não vai alcançar apenas os grandes pregadores. Eu estou falando de um avivamento que os teus filhos e as tuas filhas, os nossos filhos e as nossas filhas, oh aleluia, os nossos adolescentes e as nossas crianças profetizarão. Os nossos velhos não serão senhorzinhos e senhorinhas de terceira idade pedindo para morrer porque não aguentam mais a vida. Não, não, não. Os nossos velhos sonharão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Fica de pé, por favor, quem puder. Vem aí um derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Vem aí um enchimento poderoso. Oh, aleluia! A igreja vai mudar. A noiva do Cordeiro vai mudar. Os chamados para a salvação serão atraídos a Deus de maneira extraordinária. Você vai estar no teu trabalho, teu colega vai chegar para você e vai dizer assim: o que eu faço para eu me converter? Sem você dizer nada. Você vai estar no ponto do ônibus e alguém vai olhar para você e vai dizer assim: você é crente, né? Sim, sou crente. Você poderia fazer uma oração por mim? Sabe seu pai que você está orando há 200 anos para ele se converter, mas ele diz assim: na religião que eu nasci eu hei de morrer. Em algum momento você vai acordar e ele vai levantar e vai dizer assim: minha filha, meu filho, eu gostaria de ir na sua igreja com você hoje à noite. Os chamados à salvação serão atraídos à salvação. O Espírito Santo vai fazer um movimento extraordinário. Tem gente que simplesmente vai chegar no meio do culto, vai entrar no meio do culto, para o carro, entra andando, e você não vai entender, mas ele vai vir direto para o púlpito. E quando chegar aqui, o pregador vai ficar sem saber o que está acontecendo, e a pessoa vai dizer assim: não, eu quero que você ore por mim, que eu quero a partir de agora passar para a lei de crente, eu quero a partir de agora me converter, eu quero a partir de agora servir ao Senhor Jesus. O que eu estou te dizendo é que o Espírito Santo não está parado. Ele está regando e preparando o terreno. Olha bem para mim. Ah, pastor, é a preparação do governo do anticristo. É. Nós estamos vivendo plenamente a preparação para o governo do anticristo. Mas você realmente acha que o diabo está preparando o mundo para o governo do anticristo e o Espírito Santo não está fazendo nada? Não pense assim. O Espírito Santo está regando o terreno.
Lembra de Gênesis capítulo 2, quando a Bíblia diz que quando Deus criou a terra, o vapor subia da terra. Antes de a terra produzir árvore frutífera, diz que um vapor saía da terra. Vapor, sopro, ruach, pneuma, vida, espírito, são as mesmas palavras. Há um vapor subindo, o Espírito Santo está soprando, está gerando vida, está preparando o cenário. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Presta atenção, está um caos, o mundo está um caos, o mundo está uma tragédia, uma nuvem cinzenta cobre o mundo, mas o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. Apenas esteja pronto, apenas esteja aberto e diz para Ele: Espírito Santo, sopra em mim. Diga para Ele: Espírito Santo, inunda a minha vida. Diga para o Espírito Santo: Santo Espírito, pode me usar no lugar que o Senhor quiser me usar, da forma que o Senhor quiser me usar. Apenas se entregue, porque vai haver um grande derramar de Deus sobre a vida daqueles que estão esperando por Jesus. Olha, você vai ser tomado de uma ousadia que nem você conhecia. Alguém está doente e você vai ser tomado de uma ousadia, vai chegar lá e vai colocar a mão, vai orar e Jesus vai curar. Uma ousadia, uma intrepidez espiritual incomum está vindo sobre a igreja do arrebatamento. Sabe, você vai chegar em determinado lugar tranquilo, sem fazer nada, e quando você encostar em alguém, esse alguém vai cair possesso de demônios. Você vai tomar um susto, vai dizer: o que está acontecendo? E o Espírito Santo vai dizer assim: corre não, eu fiz acontecer aqui, porque você é a pessoa que eu quero usar para libertar esse. Há um mover de Deus para a igreja. Quem está em casa através do culto online recebe essa palavra também. Há um mover de Deus sobre a igreja. Há um mover de Deus sobre a igreja. Espírito Santo, cobre esta igreja com uma abóboda da atmosfera espiritual. Cobre esta igreja com uma atmosfera espiritual. Aqueles que estão em casa ao redor do mundo agora, faz eles saltarem na sala, caírem de joelhos no quarto, chorar na guarita, chorar no volante do caminhão. Há uma glória de Deus sendo liberada sobre a vida da igreja. Senhor Jesus, eu te peço nesta noite, aplica esta palavra no coração da igreja. Espírito de Deus, ó amável Espírito de Deus, ó doce Espírito Santo, meigo Espírito Santo, amigo mais íntimo que podemos ter, Espírito da graça, Espírito da promessa, Espírito de Deus, sopra no coração deste homem, sopra no coração desta mulher, Espírito da divindade, ó Deus que habita em nós, sopra no teu povo dons espirituais, sopra renovo, sopra esperança, usa o teu povo por tua benignidade, Senhor. Agora, Espírito Santo, eu te peço, derrama um renovo espiritual neste lugar. Esse teu servo que nunca mais falou em línguas, renova ele agora. Aquela moça que nunca mais foi renovada com línguas estranhas, renova agora. Aquela pessoa que está dizendo assim: eu não acredito nesse negócio de língua estranha, enche a si mesmo, Senhor, porque a igreja crê, a igreja crê, a igreja crê, a igreja crê. Então sopra, sopra, sopra e move em casa, aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus.